Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos, é sempre um prazer muito grande em revê-lo, um prazer muito grande em revê-la e estar em sua simpática e carinhosa companhia. Para mim, o cara aqui da foto, Cláudio Cardoso, sempre um enorme privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. E então, meus amigos, reunidos aqui mais uma vez para tratar da minha e cada vez mais sua queridíssima contabilidade geral, vamos então dar sequência ao nosso curso. Então, dentro do momento que vivemos no nosso curso, no segundo momento do nosso curso, em que tratamos das principais operações contábeis que acontecem dentro de uma empresa comercial, chegou a hora, chegou a vez de falarmos a respeito de provisões das estimativas contábeis, como veremos. E também anunciar então para vocês que esse assunto vai demarcar o final do segundo grande módulo do nosso curso. Se já passamos pela contabilidade introdutória, vamos agora terminar o nosso módulo de operações contábeis. Então já passeamos aí por depreciação, amortização, exaustão, operações com mercadorias, operações com pessoal, operações financeiras e hoje, tratando de provisões, chegamos ao final desse segundo ciclo do nosso curso, iniciamos o terceiro ciclo do curso, ligado às demonstrações contábeis obrigatórias. Perfeito? Muito bem. Então, apresentada essa nossa aula de hoje, vamos começar o nosso trabalho, já que temos um objetivo bem delineado. Então, hoje, minha gente, o nosso assunto, provisões. Provisões, já então a gente adentra o nosso conteúdo, mas só para demarcar, provisões nada mais são do que estimativas contábeis, né? Registros que faremos hoje, mas que dependem de algum evento futuro para poder definir qual é o valor exato a ser pago ou a ser diminuído nos ativos da nossa companhia. Então, nada mais são do que estimativas contábeis, né? Então, minha gente, antes de mais nada, trabalhando um pouco aí no campo da literalidade, as provisões são objeto do pronunciamento técnico do CPC, de número 25, denominado provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Pronunciamento esse aprovado pela deliberação CVM 594 de 2009. Então, muito do conteúdo desse pronunciamento veremos ao final da nossa aula de hoje. Antes de tratar do CPC 25 propriamente dito, vamos tratar de toda a parte pragmática, histórica, do assunto provisões em termos de prova para concurso, né? Então, tudo bem. Por enquanto, só para a gente se situar aqui. Bom, Cláudio, provisões são contas que representam quantificações cujos valores corretos, definitivos, dependem de fatos ainda não ocorridos, como eu disse, fatos futuros, mas que devem ser contabilizados em função dos princípios da oportunidade, competência e principalmente da prudência. Mas, Cláudio, então você está falando que eu vou fazer uma estimativa por conta de um fato cujo valor correto ainda não sei, porque ainda não aconteceu, tá certo? Alguma coisa lá na frente. Por que então, Cláudio, que eu não espero, né, acontecer lá na frente, só faço registro lá na frente, quando então eu tiver certeza absoluta do valor? Fruto da aplicação de 3 princípios de contabilidade, né? Oportunidade, competência e prudência. Oportunidade que nos impõe o reconhecimento do fato de imediato, tá certo? No momento da ocorrência do fato gerador, tá? A redação desse princípio até mudou recentemente, mas antes ele dizia que bastava eu ter razoável certeza da ocorrência do fato gerador para que eu fosse obrigado a registrá-lo. Então ele podia até não ter acontecido ainda, mas se eu já tenho razoável certeza de que vai ocorrer, eu sou obrigado a fazer o registro. É o que acontece com a nossa provisão mais importante em termos de prova, que nós veremos daqui a pouquinho, a provisão para devedores duvidosos, ou provisão para créditos de liquidação duvidosa, onde, quando a companhia faz uma venda a prazo de mercadorias, ou faz vendas a prazo de mercadorias ao longo do ano, uma quantidade grande de vendas a prazo, para receber no ano que vem, quando chega no final desse ano, eu já tenho uma razoável certeza de que daquele conjunto de vendas a prazo, uma parte eu não vou receber, né? Porque eu vou sofrer com o risco do calote, com o risco da inadimplência. Então,
eu vou, ao final das vendas efetuadas em 2013, fazer uma estimativa de quanto eu acho que eu vou perder no ano que vem, fruto do risco do calote, fruto do risco da inadimplência, tá certo? Porque eu já tenho razoável certeza de que isso vai acontecer, tá? Competência também. Você sabe que o princípio da competência, ele impõe sim o reconhecimento de receitas e despesas no momento em que acontece o fato gerador, né? Independente de recebimento ou pagamento, mas também impõe a simultaneidade no reconhecimento de receitas e despesas quando correlatos, quando diretamente ligados um ao outro, né? Então, voltando ao caso das vendas a prazo. Ora, se eu faço vendas a prazo ao longo de 2013, a receita relativa a essa venda está em 2013. Portanto, a despesa diretamente ligada àquela venda, que seria a despesa com o risco do calote, a despesa com o risco da inadimplência, também tem que ficar no exercício de 2013, para poder ser confrontada com a receita a ela correspondente. Significa dizer, eu não vou esperar chegar ao ano que vem, 2014, tá certo? Para poder, ou 2015, para poder esperar que de fato eu tomo o calote para tratar como despesa, porque aí a receita vai ficar no ano anterior e a despesa no ano seguinte, vão ficar descasadas, contrariando a competência, né? A competência está diretamente ligada, sim, às provisões, como veremos, porque toda provisão, quando constituída, dá origem a uma despesa, né? Então, competência, resultado. A provisão, quando revertida, ao contrário, enseja o reconhecimento de uma receita, né? Então, diretamente ligada à competência também. Finalmente, a provisão está ligada à prudência, na medida em que veremos que as provisões podem ser encontradas no passivo, né? E como saberemos, são contas com natureza credora, né? Toda provisão é credora, sempre credora, né? Conta credora no passivo, que é credor, aumenta. Então, as provisões no passivo vão aumentar o total desse grupo e atender à prudência, que determina maior valor para o passivo, dentre alternativas igualmente válidas. As provisões no ativo, e daqui a pouquinho eu vou dizer que esse termo provisões já não é mais adequado de se utilizar para o ativo. Na verdade, no ativo a gente deve chamar isso de perdas estimadas, né? Mas seja chamado provisões, seja chamado perdas estimadas, ele existe também no ativo. E é como eu falei, se são contas sempre com natureza credora, dentro agora do ativo, que é devedor, veremos que essas provisões ou perdas estimadas são redutoras, são retificadoras do nosso ativo, mais uma vez atendendo à prudência, que determina menor valor para o meu ativo, dentre alternativas igualmente válidas. Perfeito? Cláudio, se a questão me perguntar quais são os 3 princípios que norteiam a constituição de provisões, está respondido: oportunidade, competência e prudência. E se a banca perguntar qual é o princípio dos 3, Cláudio, qual é o mais importante? Dentre os 3 princípios citados, as bancas têm considerado como mais importante o princípio da prudência. Maravilha? Então está aqui um quadrinho que sistematiza, né, o que nós acabamos de discutir. Provisões ligadas à oportunidade, competência e prudência. Maravilha? Muito bem. Então vamos lá. Provisões podem ser definidas como estimativas, eu já havia dito, né? Estimativas que envolvem incertezas de grau variável. Então, definições são sempre importantes em termos de prova. Ela pode fazer um enunciado, né? São estimativas que envolvem incerteza de grau variável, 2 pontos. E perguntar nas alternativas, aqui corresponde essa definição. Então, essa é a definição de provisões e fica claro, então, marcado aqui a palavra estimativas como mais importante, como aquilo que define o termo provisões na contabilidade. Então entra aí a ilustração, né? A incerteza refletida no comportamento dos gráficos. Então, para ilustrar aí a ideia central do tema provisões. Perfeito? Então, gente, apesar das bancas ainda utilizarem em larga escala o termo provisões no ativo, o Manual de Contabilidade Societária, respeitabilíssima doutrina contábil, publicada pelo FIPECAF, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, nos ensina que este termo somente deve ser aplicado para as estimativas no passivo, sendo, portanto, esse termo privativo deste grupo de contas. Então, é como eu havia comentado ainda agorinha, né? O termo provisões, gente,
já a gente vai avançar no assunto, vai perceber que essas estimativas existem tanto no ativo quanto no passivo. No passivo, a aumentar esse grupo, no ativo, a diminuir. E sempre foi consagrado o uso do termo provisões, fosse no ativo, fosse no passivo. Né? Foi consagrado, e ainda hoje, apesar da norma do CBC 25 ser de 2009, e nós já estarmos aqui alguns anos à frente de 2009, ainda hoje você vai encontrar em diversas questões de prova de diversas bancas, coisas como provisão para devedores duvidosos, provisão para ajuste a valor de mercado, provisão para desvalorização de ativos, né? Todas provisões, entre aspas, do ativo. Na verdade, esse termo já não mais deve ser utilizado, mas perdas estimadas com devedores duvidosos, perdas estimadas com desvalorização de ativos. Perceberemos que os procedimentos não mudam nada, é mera questão de nomenclatura. E assim nos ensina o FIPECAF, o Manual de Contabilidade Societária, e também o CPC 25. Né? Então, o termo provisões hoje, corretamente mesmo falando, doutrinariamente falando, o que há de mais moderno é do passivo. No ativo, segundo o FIPECAF, segundo o CPC 25, devemos utilizar simplesmente a expressão perdas estimadas. Então, como eu falei, não é mais provisão para devedores duvidosos ou provisão para créditos de liquidação duvidosa, mas perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Então, isso é algo que está sendo assimilado pelas bancas à medida que o tempo passe. Uma ou outra banca já começa a utilizar, eu já vi a Fundação Carlos Chagas já utilizar esse termo, eu já vi a ESAF utilizar esse termo em questões de balancete, de lista de contas, né, apesar de em questões de provisões mesmo, ainda chamar de provisão para devedores duvidosos, mas eu percebo que já há uma tendência, né, que já se iniciou há algum tempo, de começar progressivamente a substituição do termo provisão no ativo pelas perdas estimadas. Você vai observar na sua prova e saber que é mera questão de nomenclatura, né, para a sua literatura de contas isso pode ser importante. Bom, gente, provisões, termo melhor utilizado para o passivo, ou perdas estimadas, né? Seria o termo hoje utilizado para o ativo. Chame você tudo de provisão, ou chame você de provisão no passivo e perda estimada no ativo. O fato é, temos que perceber que elas podem ser encontradas no ativo e no passivo exigível. Outro ensinamento importantíssimo, que já foi objeto de prova algumas vezes: as provisões ou perdas estimadas sempre terão saldo credor. Sempre terão natureza credora. Ok? Isso é muito importante, eu já vi colocar em prova, inclusive assim, né? Você sabe que o uso do sempre e do nunca, em termos de prova, traz alguns perigos para o candidato. Né? Antigamente, o cara colocava lá, o examinador fazia a questão e colocava lá: a demonstração dos fluxos de caixa sempre deve ser elaborada pela sociedade por ações. E ele colocava aquele sempre ali porque ele sabia que tinha uma exceção. Né? E aí o candidato que não conhecia a exceção embarcava naquela alternativa e errava. Né? Aí os candidatos começaram a ficar espertos e atentos a essa maldade da banca e passaram então a reagir, né? Já não erravam mais esse tipo de coisa e criaram aquela cultura do se falar sempre na alternativa, eu vou dizer que está errado. Se falar nunca na alternativa, eu também vou dizer que está errado, porque eu já sei que é aquela maldade da exceção. Só que lembre-se, o nosso amigo examinador, ele também não é bobo, ele também não é trouxa. E ele criou então um antídoto contra a sua solução. E então ele passou a usar o sempre quando é sempre, né? E o nunca quando é nunca. Né? E eu já vi ele fazer isso, por exemplo, ao falar de provisões. O cara chega lá e afirma: as provisões sempre terão saldo credor. Sempre, Cláudio, sempre. Não tem outra alternativa. Vai ter sempre saldo credor. Combinado? Maravilha. Então vamos lá. Então, gente, como veremos aqui ao longo do curso diversas vezes, para constituir qualquer provisão, eu sempre reconhecerei uma despesa. Né? Para fazer qualquer provisão, eu vou debitar uma despesa e creditar a provisão correspondente. Sempre, em qualquer situação, só vai mudar o nome da provisão. Né? Do mesmo jeito, se eu quiser desfazer esse efeito, né? Chamamos então de reversão, se eu quiser reverter a provisão,
eu vou reconhecer uma receita, sempre. Vou debitar a provisão e creditar a receita correspondente, reversão de provisões. Né? Percebendo, então, mais uma vez, os reflexos que a provisão traz para o resultado e, consequentemente, como ela está também diretamente relacionada ao princípio da competência dos exercícios. Tá? Muito bem. Apesar de deverem ser constituídas visando o perfeito atendimento aos princípios de contabilidade, somente as despesas com provisão para férias e 13º salário são dedutíveis para fins de imposto de renda, devendo as demais despesas com provisão ser adicionadas no cálculo do lucro real, conforme veremos no capítulo sobre a demonstração do resultado do exercício. Então eu disse que o nosso próximo objetivo é trabalhar as demonstrações contábeis obrigatórias. A primeira que trabalharemos será o balanço patrimonial, logo depois entra a DRE, demonstração do resultado do exercício, que nada mais é do que uma exposição ordenada de receitas e despesas. Né? Então o que a gente vai perceber? Que toda provisão dá origem a uma despesa, tá certo? E as despesas, por sua vez, reduzem o lucro. Né? Quanto menos lucro, menos imposto de renda a empresa pagaria. Né? Então, o que acontece? Chega o fisco, chega a Receita Federal e diz, não, peraí, algumas das despesas que a empresa reconhece lá, contabilmente falando, eu aqui não reconheço do ponto de vista fiscal. Para mim, são como se não existissem. Eu vou ignorá-las. E isso aí não pode reduzir o seu lucro a fim de você pagar menos imposto. Isso eu não aceito. Né? Então, o fisco vai criar chamadas despesas indedutíveis. Tá certo? Que a gente vai estudar quando falar em demonstração do resultado do exercício. E esse slide, então, aqui, é para te dizer que todas as provisões, quando constituídas, dão origem a despesas indedutíveis. Tá certo? Que o fisco não reconhece. Tá? Que você vai ter que somá-las de volta para poder calcular o imposto de renda. Todas, menos duas. A despesa com férias e a despesa com 13º salário. São, portanto, as duas únicas provisões que dão origem a despesas dedutíveis, tá? Para fins de imposto de renda. Todas as demais são indedutíveis, devem ser somadas de volta na hora de calcular o IR. Certo? Maravilha. Então, gente, começamos falando do lado do ativo, né? Das consagradamente chamadas de provisões do ativo, mas que hoje, segundo a melhor doutrina, deveriam ser chamadas de perdas estimadas no ativo. Perfeito? É o assunto mais importante em termos de prova. As provisões ou perdas estimadas no ativo são mais cobradas em termos de prova do que aquelas no passivo. Tá? Então, gente, como eu já falei para você, a provisão, e a partir daqui eu vou me referir sempre ao termo genérico provisões, tá, gente? Vou usar o cotidiano, o dia a dia, o que as bancas ainda consagram. Mesmo no ativo, eu vou chamar de provisão. Perfeito? Só já demarquei o terreno, para depois você não ficar pensando, o Cláudio não sabia que lá no ativo não se chama mais provisão, chama-se perda estimada. Claro que eu sei, só estou falando para você provisão, porque as bancas continuam ainda chamando muito de provisão. Tá? Mas a partir de agora, então, licença poética aqui para o Cláudio Cardoso, para eu falar apenas provisão e não mais perda estimada. Bacana? Então, gente, nós já vimos que as provisões sempre têm natureza credora. Né? E estando no ativo que é devedor, não tem outro jeito, ela vai acabar reduzindo esse grupo. Né? Então, as provisões no ativo são sempre retificadoras, né? Ou redutoras deste grupo, ajustando sempre o valor de outras contas denominadas retificadas. Você sabe que conta retificadora é a conta que diminui o saldo de outra conta, que é a conta chamada de conta retificada. Então, veremos aqui, por exemplo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, reduzindo o saldo da conta cliente. Né? Então, sempre retificadoras, sempre reduzindo e atendendo à prudência. Cláudio, quais são as principais provisões retificadoras do ativo? Vamos ter a provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques, né? Que antigamente, como veremos, era chamada de provisão para ajuste ao valor de mercado. Vamos ter a provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo nome mais popular é provisão para devedores duvidosos, nossa famosíssima PDD, que é, sem dúvida, o assunto mais importante da aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, eu vou frisar isso novamente. Vamos encontrar uma provisão também a reduzir o ativo não circulante de investimentos, vamos conhecê-la na aula de hoje, a provisão para perdas prováveis na realização de investimentos. E, finalmente,
a provisão para perdas por desvalorização de ativos, né? E com relação a essa última, a provisão para perdas por desvalorização de ativos, ela decorre de um procedimento também trazido para a nossa contabilidade recentemente, com o processo de convergência, por meio do CPC 01, chamado testes de recuperabilidade de ativos, ou, pela sua terminologia em inglês, impairment tests, né? Esses testes são aplicáveis ao imobilizado e ao intangível, são regulados pelo CPC 01, como eu já havia dito, que é a deliberação CVM 639 de 2010. Tá? Só que tem então um detalhe: esses testes de recuperabilidade de ativos são um assunto que tem uma magnitude, uma importância muito grande hoje em dia em termos de prova e carregam também consigo um grau considerável de complexidade, bastante detalhes a mais do que o momento em que nós estamos no curso. Então eu didaticamente optei por não trabalhar essa provisão hoje aqui nessa aula. Quando eu, lá dentro das demonstrações contábeis, estiver trabalhando critérios de avaliação de ativos dentro do balanço patrimonial, eu vou parar para falar especificamente sobre esse assunto. Então na aula de hoje, nós não vamos trabalhar a provisão para desvalorização de ativos. Tá? Vamos trabalhar em tópico específico, em um estágio mais adiantado do nosso curso. Bacana? Show. Então vamos lá. Primeira provisão que nós vamos discutir aqui no nosso ativo, retificadora, redutora do ativo, é a provisão para redução ao valor realizável líquido, que também era conhecida como provisão para ajuste ao valor de mercado. A nossa queridíssima PAM, provisão para ajuste a mercado. Tá? É um assunto importante dentro do nosso curso, dentro da nossa aula de hoje. Eu destacaria hoje na nossa aula, em primeiro lugar, disparado, a PDD, tá? Provisão para devedores duvidosos. Logo depois, a PAM, a provisão para ajuste a mercado. São os dois assuntos principais. Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Não raro, nossos estoques, matérias-primas, produtos em processo ou acabados e o material de consumo podem sofrer uma desvalorização no mercado, fruto de fatores como a obsolescência, né, o fator modernidade, mudanças no ambiente econômico, deterioração e etc. Para refletir essa desvalorização e aprender o princípio da prudência, devemos reduzir o valor desses ativos ao seu valor realizável. Então, gente, o que vai acontecer? Imagina que a minha empresa, por exemplo, seja uma empresa que venda computadores. Tá? É uma empresa comercial que vende computadores. Você sabe que o setor de tecnologia é um setor muito sujeito ao efeito da obsolescência. Né? Então imagine você que eu, nesse ano de 2014, eu comprasse estoques do computador ultramoderno, do mais moderno do mercado em 2014. E por ser ele um computador muito moderno e tal, eu tivesse pago por ele, sei lá, R$2.000 em cada um. Então paguei por cada computador, comprei 100 computadores, pagando R$2.000 cada um, então eu paguei R$200.000 em estoque. E você sabe que eu registro esses estoques no meu ativo pelo seu custo de aquisição. Então eu comprei e coloquei eles lá, estoques, 200 mil. Muito bem, bacana. Aí suponha que eu venda metade, né? Chegue no final do ano e eu tenha 100 mil em estoques. Maravilha. Só que esse ano se passou, a tecnologia avança a passos galopantes, muito rapidamente, né? Então já foi lançado ao longo desse ano um computador muito mais moderno do que aquele meu que eu estou hoje vendendo, tá certo? Que na época que eu comprei era o mais moderno, e consequentemente aquele computador já não vale mais R$2.000 cada um. Ele já está valendo a metade, está valendo apenas 1.000. Tá certo? Então aquele meu estoque que eu tenho pelo custo que paguei 100, na verdade, se eu tentar vender ele no mercado hoje, o máximo que eu vou obter é 50. E aí aquele negócio, né? Entre duas alternativas igualmente válidas, o custo de aquisição deles, 100 mil, e o seu valor de venda no mercado, o seu valor de mercado, ou o seu valor realizável líquido, né? 50 mil, diante das duas alternativas igualmente válidas, manda o princípio da prudência, que para os ativos eu escolho o menor valor.
E então, se eu tenho esse estoque hoje apresentado a 100 mil, eu vou reduzi-lo ao seu valor de mercado 50. Tá? Essa é a ideia. Tá? Refletir essa desvalorização neste tipo de componente patrimonial. Olha aqui, ó, o estoque, né? Os bens de venda da minha empresa, as matérias-primas lá na minha indústria, os produtos em processo ou já finalizados lá na indústria e também o meu material de consumo, o material expediente, né, de almoxarifado, o lápis, o papel, a caneta. Então, gente, a base para a constituição dessa provisão está no artigo 183, inciso 2, da Lei das SA, da Lei 6.404, 76. O artigo 183, que é o artigo que traz os critérios de avaliação de ativos, diz que os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Veja o que diz o inciso 2. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, ou seja, estoques. Assim como matéria-prima, produtos em fabricação e bens em almoxarifado. Como é que eu avalio? Pelo custo de aquisição ou produção, que é a minha base inicial de valor. Sabe que o princípio do registro pelo valor original me impõe o custo como base de registro inicial. Muito bem. Então, ele vai ser avaliado pelo custo de aquisição ou produção, que é pelo qual ele é avaliado no primeiro momento. Mais deduzido, diminuído, retificado de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. Né? Então, perceba que ele fala-se aqui da chama provisão de provisão para ajuste ao valor de mercado, na lei das SA. Né? E vamos então conhecer a dinâmica de redução do custo ao valor de mercado quando o valor de mercado for menor do que o custo. Então, antes disso, perceba, né? Essa provisão ela é utilizada para reduzir o saldo de quais ativos? Dos meus estoques, das matérias-primas, dos produtos em processo ou já acabados e do material de consumo. Maravilha? Para reforçar esse entendimento, também o pronunciamento técnico CPC 16, que é a respeito de estoques, um dos tipos de ativo reduzido por essa provisão. Então, CPC 16, que é a deliberação CVM 575 de 2009, nos ensina a prática de reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com sua venda ou seu uso. Então, novamente, ele falando aqui da prudência, né? Não posso deixar o ativo contabilizado por um valor maior do que aquele que eu acredito que eu possa realizá-lo, né? Seja vendendo, seja utilizando-o. Muito bem, meus amigos. Então, o artigo 183, inciso 2, traz para a gente um brocado, uma premissa muito conhecida dentro do ambiente contábil, né? Para poder avaliar estoques, né? Matérias-primas, produtos em processo, material de almoxarifado, eu vou utilizar custo de aquisição ou produção ou valor de mercado, ou valor realizável líquido, como veremos, são sinônimos. Custo ou valor de mercado, dos dois, o menor. Então, uma premissa bastante conhecida, né? Cláudio, como é que você avalia estoques? Custo ou mercado, dos dois, o menor. Tá? Então, fica com isso na sua cabeça. É uma frase que pode ficar palpitando aí na sua cabeça na hora da prova. Estoque, matéria-prima, é custo ou mercado, dos dois, o menor. Correto? Show! Então, gente, olha lá. Se eu vou comparar o custo com o valor de mercado, ou o custo com o valor realizável líquido, e já eu vou falar dessa questão dos sinônimos, dessa confusão que existe com relação à nomenclatura utilizada para isso. Mas antes de falar em sinônimos, o que é o valor de mercado? O que é o valor realizável líquido de um estoque ou de uma matéria-prima? São diferentes? Olha só. Apuração do valor realizável líquido. Vamos recorrer ao artigo 183, parágrafo 1º da nossa lei. Para efeito do disposto nesse artigo, considera-se valor justo. Ah, não, Cláudio, espera aí. Lá em cima, no artigo 183, inciso 2,
o cara disse que era para ajustar o valor de mercado. Aí depois você colocou o CPC 16 e disse que ele chama de valor realizável líquido. E agora você está voltando para a lei, para o parágrafo do mesmo artigo que lá em cima chamava de valor de mercado, e agora o cara está chamando de valor justo, é isso mesmo? É isso mesmo. Meus amigos candidatos, a péssima notícia para vocês em relação à contabilidade é que vocês escolheram um péssimo momento para resolver passar em concurso público sob o ponto de vista da contabilidade, que é o momento que a contabilidade está mudando, né? Está passando por um processo de convergência, e dentro desse processo de convergência muitas coisas ainda não estão nos seus devidos lugares. Então temos muito problema, inclusive problemas de nomenclatura. Então a mesma coisa recebe 3 nomes diferentes, sendo que 2 deles no mesmo dispositivo, a lei das SA. Mas não tem problema, deixa estar, que é mera questão de sinonímia, veremos que quer dizer tudo no final a mesma coisa. E daqui a pouquinho eu esclareço isso ainda mais para você. Bom, mas o que interessa? O que é o valor de mercado? O que é o valor realizável líquido? O que é o valor justo? Que valor é esse que eu vou comparar com o custo para saber se eu tenho que diminuir ou não? Das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos mediante compra no mercado. Tá? Já vou explicar isso aqui. Já os bens ou direitos destinados à venda, portanto, os estoques e os produtos em processo e acabados lá na indústria, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda e a margem de lucro. Então, gente, é preciso perceber que há aqui uma diferença na conceituação do que vem a ser valor justo, dependendo do item que eu estou querendo avaliar, ser matéria-prima ou material expediente, ou ser algo destinado à venda, ser um estoque. Então, repito, se for matéria-prima e bem almoxarifado, olha lá, devemos utilizar o preço de reposição mediante compra no mercado. Isso tem uma lógica, né, gente? Por que o valor que eu estou usando como referência para comparar com o custo é o preço de compra e reposição, não é o preço de venda? Porque bem almoxarifado, lápis, papel, caneta não é vendido no mercado. A companhia não compra para revender, então ela não tem a menor preocupação com o preço pela qual ela vai vender. Do mesmo jeito, matéria-prima, a minha empresa também não vai vender no mercado, ela vai utilizar no processo de industrialização, de manufatura. Então não interessa a ela o preço de venda, ela não vai revender, interessa ao contrário, o preço de reposição, por quanto ela consegue recomprar para repor aqueles estoques de matéria-prima e de material de consumo, tá certo? Então, para matéria-prima, para material de consumo bem almoxarifado, é preço de compra, de reposição, tá? Portanto, uma resma de papel, um bem de almoxarifado, material de consumo, devemos verificar seu preço de reposição no mercado. Caso nos custasse R$ 9,00 para comprar outra resma, esse seria seu valor realizável líquido. Esse seria seu valor de mercado, esse seria o valor que eu deveria comparar com o custo anterior, para saber se eu tenho que reduzir ou não. Agora, quando eu converso sobre estoques, de uma empresa comercial, ou os produtos em processo ou já acabados numa indústria, que tem como destino a venda, não é isso? Aí, o preço de venda no mercado me interessa. Não é mais preço de reposição, mas preço de venda. Então, para estoques e produtos em fabricação ou acabados, o valor de venda no mercado, reduzido das despesas diretamente ligadas à venda do item. Você viu lá, é valor realizável líquido. A contabilidade, a expressão líquido significa que do valor cheio eu tenho que tirar alguma coisa. Então, como veremos, é o valor de venda no mercado, cheio, tá? Podemos chamar de valor realizável bruto. E dele eu vou tirar alguma coisa, para que ele fique líquido. E que alguma coisa é essa? São as despesas diretamente ligadas à venda daquele bem. Despesas que eu preciso incorrer para poder vender aquele bem. Cláudio, deixa eu entender isso melhor. Olha lá. Se um certo produto de nosso estoque puder ser vendido por R$100, então esse é o valor realizável, é o preço de venda no mercado. Mas, para efetuar essa venda, para poder vender por 100, eu incorreria nas seguintes despesas incrementais, diretamente ligadas à venda daquele produto. Embalagem, 2. Entrega do produto, frete, 8. Comissão de quem vendeu, 5. Tarifa bancária de cobrança daquela venda posterior, R$3. Então, Cláudio, qual seria o valor realizável líquido desse estoque?
é o valor cheio, né, o preço de venda, diminuído das despesas diretamente ligadas à venda. Portanto, o valor realizável líquido é R$ 82,00. Esse seria o valor que eu deveria comparar com o custo para saber se eu reduzo ou não. Perfeito? Cláudio, quanto a essas despesas que eu devo ou não excluir? Tá? Eu só devo excluir as despesas diretamente ligadas à venda daquele produto, daquele estoque. Maravilha? Despesas como propaganda, ou despesas gerais e administrativas, como luz, água, gás, que não beneficiam especificamente um determinado produto, um determinado estoque, mas genérica e constantemente todos os produtos da minha empresa, não devem ser excluídos. Então, essas despesas, se aparecerem na sua prova, você não abate, tá certo? Para poder calcular o valor realizável líquido. Cláudio, quanto aos tributos? Observe também que apenas tributos que incidem sobre a operação de venda daquele produto devem ser excluídos, como é o caso do ICMS na venda do produto. Se tiver ICMS, tem que excluir, porque é o ICMS que eu preciso necessariamente incorrer para vender aquele produto. Note que tributos que incidem sobre o lucro final da companhia, que é um lucro genérico, é o lucro de todos os produtos, não de um produto especificamente. Então, o imposto de renda, por exemplo, não deve ser excluído desse cálculo. Eu insisto, né? Só vou excluir despesas que eu consiga associar diretamente a aquele produto, à venda daquele tipo de estoque, e não genericamente para todos. Perfeito? Muito legal. Então vamos. Tá? Vamos agora àquela questão da nomenclatura, que eu falei, só para fechar de uma vez por todas. Cláudio, quando você leu o caput do artigo 183, né, e leu lá o inciso número 2, você viu que ele chamou, né, disse que avaliava o custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado. Né? Então ele chamou de valor de mercado. Tá? Aí quando ele foi para o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo do artigo 183, né, e ele foi explicar o que seria esse valor de mercado, veio o processo de convergência e lá substituiu o termo valor de mercado por valor justo, né, para dizer que é o valor de venda no mercado diminuído das despesas diretamente ligadas à venda do produto. Depois, Cláudio, saiu o CPC 16, que você já comentou, verdade, que diz que eu devo avaliar o estoque ao custo, deduzido, né, se for o caso, ao valor realizável líquido, né, que é o valor de venda no mercado diminuído das despesas incrementais diretamente ligadas à venda, também segundo o CPC 16. Então, gente, dependendo do dispositivo que você utilize, 3 nomes diferentes para a mesma coisa, tá certo? Então, cuidado com essa questão de nomenclatura. Bom, gente, apesar da lei das SA fazer essa confusão, né, de nomenclatura, chamar em cima de valor de mercado e embaixo de valor justo, nós não podemos, na verdade, confundir, né, valor realizável líquido com valor justo. Tá? São coisas diferentes, em tese. Enquanto o primeiro reflete todas as especificidades da nossa empresa, então o valor realizável líquido é um valor específico para a minha empresa, tá certo? Porque, tá bom, vamos comparar duas empresas, né, que vendem o mesmo tipo de estoque. Né, o valor de venda cheio no mercado é R$100 para os dois. Agora, as despesas que eu vou incorrer para poder vender aquele produto a 100 são diferentes de empresa a empresa. A minha empresa pode pagar mais de frete do que a sua pode não pagar frete, a minha pode pagar, tá certo? O meu gasto com comissão é maior, o seu é menor. Então, valor realizável líquido tem que ser tratado empresa a empresa, é um valor específico para cada item do estoque, para cada empresa. Já o valor justo, que nós já definimos aqui em aulas anteriores, né? A definição dele é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, ou seja, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que pudessem caracterizá-la como compulsória. Então, o valor justo é o valor da transação de um ativo com 3 características: partes igualmente interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si. E é um valor genérico
que não necessariamente se aplica à nossa empresa. Valor justo é muito próximo daquele conceito antigo de valor de mercado. Por quanto consegue vender, né, genericamente no mercado? Ah, consigo vender por 100. Tá bom. No mercado, uma empresa conseguiria vender por 100. Isso é genérico. Tá? Valor realizável líquido não, é específico de cada empresa. Bom, gente, chegando então aqui à dinâmica, né, e já nos aproximando do exemplo matemático que eu vou trazer para vocês, devemos observar o custo de aquisição, né, porque o estoque, né, a matéria-prima, o bem almoxarifado, ele é registrado inicialmente ao custo. Né, o princípio do registro pelo valor original, assim nos impõe. Né? Então, vamos observar o custo de aquisição e vamos comparar com aquele valor que eu acabei de apurar, que é o valor realizável líquido. Como você sabe, o bem é contabilizado inicialmente pelo custo. Né? E se o custo for menor que o seu valor realizável líquido, nenhum ajuste deve ser feito. Nós veremos já já isso aqui. Se eu paguei 100 e consigo vender hoje no mercado por 120, não há que se falar em desvalorização. Também não posso pensar em aumentar de 100 para 120, porque isso contrariaria a prudência, que impõe a escolha do menor valor para o meu ativo. Agora, caso contrário, ou seja, se o valor realizável líquido desses bens for inferior ao custo de aquisição, devemos ajustar tal valor por meio da provisão para ajuste a valor de mercado. Né? Então, se você pagou 100, está lá por 100, e o valor realizável líquido é 82, eu não posso manter avaliado por 100 algo que vale no máximo 82, sob pena de contrariar a prudência, que me impõe a escolha do menor valor. Então, vou precisar reduzir por meio da provisão. Então, é como eu disse, se o custo é menor do que o valor realizável líquido, eu não tenho nenhum ajuste a fazer. Custo 100, valor realizável líquido 120, não tenho nada aqui para reduzir. Né? Aumentar é que eu não posso, do custo para o valor realizável líquido. Agora, se o custo é maior do que o valor realizável líquido, aquele estoque, na verdade, está desvalorizado. E eu preciso reduzi-lo. Né? Faço isso por meio da provisão para ajuste a valor de mercado, ou provisão para redução ao valor realizável líquido, né? Ou, não chamando de provisão, perdas estimadas como ajuste ao valor de mercado. Né? Então, olha aqui, gente, depois de muito blá blá blá, vamos aos números. Olha só. A companhia Rio Antigo adquiriu em 31/6 de X0 mercadorias para revenda no valor de R$100 mil. 60 mil do produto A e 40 mil do produto B. Tá? Então, o custo de aquisição, 60 mil para o produto A, 40 mil do produto B. Ao término do exercício social, verificou-se que seus valores realizáveis líquidos valiam 57 mil o produto A e 45 mil o produto B. Os ajustes a serem feitos, os valores a provisionar, são os seguintes. Então, olha lá. Eu vou comparar. O custo de aquisição com o valor realizável líquido produto a produto. E vou então fazer o seguinte, olha aqui, ó. Produto A. Custo de aquisição, 60 mil. Né? Esse é o valor pelo qual ele está registrado. Mas o valor realizável líquido dele é 57. E então, é como eu te falei, usa a frase na cabeça. Custo ao mercado, dos dois o menor. Custo 60, mercado 57, eu quero dos dois o menor. Eu quero avaliar esse bem. Quero apresentar esse bem por 57. E se ele hoje está apresentado por 60, para que ele vire 57, eu preciso reduzi-lo em 3 mil. Eu vou criar uma provisão para ajuste a mercado da ordem de 3 mil reais. Tá certo? Agora, para o produto B, custo 40, valor de mercado 45, dos dois o menor. Eu quero então esse cara aqui. Quero apresentar por 40. Não é isso? Mas, Cláudio, então ele já está registrado por 40, porque quando registro pelo custo. Exatamente. Então eu não tenho nenhum ajuste a fazer. Até porque aumentar de 40 para 45 é que eu não posso. Porque eu contrariaria a prudência. Né?
Então esse é o meu raciocínio. Assim que funciona a lógica da questão. Comparar item a item, produto a produto, tá certo? E escolher sempre o menor valor. Caramba, Cláudio, é fácil assim? É fácil assim. Então olha só. Olha lá. Mas Cláudio, eu estou com uma dúvida. Né? Porque eu pensei assim, olha Cláudio. Se eu pensar não produto a produto, tá? Mas se eu pensar aqui nos estoques como um todo. Cláudio, o custo de aquisição dos estoques é 60 mais 40, 100 mil. O valor de mercado, o valor realizável líquido desses estoques é 102. Né? Então, se eu fizer pelo total, custo 100, valor de mercado 102, e escolher dos dois o menor, eu vou ficar com 100. Né? E ficaria com a sensação de que eu não teria nenhum ajuste a fazer. Né? Não tem provisão nenhuma a reconhecer. Tá? Mas você falou que tem. Que a provisão tem que ser reconhecida no valor de 3 mil. Por quê? Porque esse tipo de avaliação não se faz pelo total dos estoques. Deve ser feita item a item, produto a produto no meu estoque. Maravilha? Então é o que diz a nossa observação. O fato do produto B estar subavaliado, contabilmente, está com valor menor do que ele vale, não altera o fato do produto A estar superavaliado e assim necessitar de ajuste. Portanto, eu devo fazer essa análise item a item. Eles devem ser tratados isoladamente, ok? Nunca pelo total dos estoques, mas sempre produto a produto. Perfeito? Isso é importante, pode dar confusão na hora da sua prova. Então, calculada essa provisão no valor de 3 mil, para constituí-la, eu já havia dito, e agora eu vou te mostrar aqui a conta T, o razonete. Para constituir qualquer provisão, eu debito uma despesa, debitei despesa com ajuste ao valor realizável líquido, ou despesa com ajuste ao valor de mercado, e creditei a provisão para ajuste ao valor realizável líquido, né? Ou provisão para ajuste ao valor de mercado. Perceba então que eu já havia dito no começo da aula, toda provisão sempre dá origem a uma despesa quando constituída, toda provisão tem sempre natureza, tem sempre saldo credor. Maravilha? Show! Cláudio, e aí como é que fica a configuração do meu ativo com essas circunstâncias, com esses dados? Olha lá. Nos estoques eu terei produto A com seu custo 60 mil, diminuído, reduzido, retificado pela provisão para redução ao valor realizável líquido na ordem de 3 mil, apresentando-o, portanto, ao seu valor de mercado, ao valor realizável líquido 57. Produto B, custo 40 mil e eu não mexi nele. Portanto, qual seria o valor contábil apresentado para os meus estoques hoje? 97 mil reais. Confere? Tranquilo? Maravilha! E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60, você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique lá.